de Hoffman. Provavelmente, dentro do modelo de pedaço de teoria do direito, quase diria eu, mais perfeito, que a matemática do direito, pensa em alguma coisa assim, poderia pensar essas coisas de Hoffman. Hoffman construi a partir da prática. Não construi simplesmente com uma categoria simplesmente abstrata, mas que ele trata de dar conta de como pensamos o direito. É um realista em Hegel quando elabora isso. Eu acredito que necessitamos uma teoria de direito relacionada à teoria do direito, juristas, filosofia. Dentro da filosofia do direito não pode ser uma disciplina que elabore trabalho dirigido exclusivamente aos filósofos do direito. Não. Eu acredito que isso é uma questão equivocada de ver as coisas. A filosofia do direito deve estar dirigida aos juristas de forma geral. E talvez até muito além dos juristas, dos filósofos, cientistas sociais, etc. E então, essa questão pragmática, bem entendida, na minha opinião, é fundamental. Ou seja, incluir a moral, eu acredito que faz parte de um sentido pragmático da filosofia do direito. E as questões do fundo, que é dentro do objetivismo moral, isso é um capítulo imprescindível, mas eu diria também, o que estamos numa escola judiciária. E muitas vezes tivemos algumas oportunidades de participar em escolas judiciais de muitos países. Em Espanha, eu simplesmente digo, aí existem dois grandes defeitos na formação dos juízes, ao menos na Espanha. Um déficit técnico, que é a argumentação, que tem a ver com uma concepção inadequada de compreender o direito, que pensa que o direito é simplesmente um livro, um grande livro do direito. Saber direito é conhecer o que dizem as normas. E não se dão conta de que, naturalmente, saber direito e manejar o direito é utilizar essa base de conhecimento para resolver problemas. E pelo meio que existe como fosse equivalente a um motor de inferência. Basicamente é uma teoria argumentativa do direito, ou seja, que seja capaz de manejar, de mobilizar esses elementos. Por isso também algo mais interessante. Primeiro déficit, o primeiro erro dentro da argumentação. Segundo déficit, filosofia moral e política. De novo, essa ideia que continuam tendo juristas que, em boa medida, tem sido utilizada, fomentada pelos positivistas, que pensam que são coisas distintas na hora de desenhar os planos de estudos da escola judiciária, das faculdades de direito, não vão introduzir o estudo da filosofia moral e política para dar-se conta que a filosofia moral e política não é algo longe, é algo que pode formar parte de uma pessoa culta, de um jurista culta, forma parte da prática jurídica. Não pode ser um bom juiz hoje, um jurista, vivendo à margem, que eu diria, dentro desse ramo. Inspiradora a sua reflexão, professor. Eu vou abrir inscrição. Eu gostaria que quem pretende fazer alguma pergunta, alguma intervenção, levante. Que nós vamos primeiro anotar quem são as pessoas. Professor Sandoval, Brahim, alguém mais? Então eu vou passar a palavra. Tem um microfone aqui? Vamos lá, vamos monitorar o microfone. Quem vai falar? Doutor Sandoval. Pode se identificar, viu? Professor Atins, eu sou Sandoval, sou professor da Universidade Federal do Pará, mas, na verdade, prefiro dizer que eu sou aluno, fui aluno da professora Pastora e tive acesso a seus textos, onde tive a oportunidade de refletir sobre o que escreveu e, como diria Dworkin, bem distante do autor da obra, agora mais próximo, talvez eu possa tirar algumas dúvidas.
Primeiro agradecer, realmente é uma honra estar aqui, mas a pressão do tempo me faz querer pular logo para as perguntas, e uma das grandes complicações é tentar definir que pergunta fazer e que não seja tão idiota, né, para tal ponto de dizer que, poxa vida, veio a Tienza aqui, ainda passou vergonha, né? Um pouquinho. Tá, ok. Então, na verdade, eu vou logo para a pergunta. Tá? Minha pergunta é que se nós não estamos caminhando nesse misto de filosofia, de jurídico, de ciência, porque está muito misturado, para negações que nos explicam menos o fenômeno. Explico melhor. Ao invés de dizermos não ao positivismo, ou não ao neoconstitucionalismo, ou pós-positivismo, talvez fazermos um processo de identificação às avessas, de identificar o que do positivismo nos explica hoje, o que da moral nos explica hoje, o que nós temos nessa teoria. Porque parece algo que a gente olha para os 2 ou 3 ou 4 ou 5 institutos, nós encontramos muito claramente algumas características que nós dizemos, não concordo. Outras, nós dizemos, concordo. Então, por exemplo, certeza, economicidade, todo o processo de ponderação, quando chega ao fim uma formulação de uma regra ponderada, nós estamos buscando alguma segurança, alguma economia, que são argumentos positivistas, puro e simples. Nós nos discutimos quanto à autoridade e depois nós dizemos, olha, eu tenho que ter autoridade em algum ponto para chegar e dizer e fazer, inclusive, uma moral reflexiva. Eu preciso que se tenha isso. Então, essas características eu poderia dizer, olha, eu aproveito, eu não aproveito outras, eu não aproveito do positivismo dizer que eu não vou discutir a moral. Aí vem minha pergunta. A dificuldade que parece nós termos é dizer, tem uma Assembleia Constituinte, e lá será o momento, com as pessoas adequadas, para dizermos tudo que de moralmente é correto, para colocar uma moral positiva na Constituição. Depois nos damos conta de que aquela moral está ultrapassada, talvez esteja evoluída. E aí nós começamos a discutir. E nós dizemos, a Corte, na verdade, não está interpretando a Constituição. Ela está dizendo o seu entendimento ao seu bel prazer. Obviamente que nós encontramos muitas decisões da Corte, seja em qualquer país, evolutiva, outras não. Então, para pegar um caso dos Estados Unidos, em alguns momentos, a questão da separação entre negros e brancos foi separando escolas entre negros e brancos, garantiu para eles. No outro momento, se disse, não, vamos botar todo mundo junto. Ou seja, qual moralmente é a correta? Foi a que separou? Foi a que teve depois que disse que poderia estar todo mundo junto? Não estaríamos nós reformando, alterando, fazendo mutação constitucional, tirando todos os setores, sem realmente atentar para uma nova Assembleia? Não seria o caso, como diriam os federalistas, que de 20 em 20 anos teria uma Assembleia para se rediscutir essa evolução moral? Que momentos, aí a pergunta direta da teoria, a sua teoria, que na teoria pós-positivistas teria garantia para dizer, ei, espera aí, a Corte está realmente sendo uma Assembleia Constituinte durante o tempo, num contínuo. Ou até defender isso claramente. A Assembleia é um ponto inicial e que não só a Corte, mas outras autoridades podem dizer interpretação constitucional e dizer que está na hora de mudar e fazer um processo reflexivo. Porque o que garantiria que uma moral social, acompanhada de uma moral reflexiva, não estaria mudando a Constituição e indo para um lugar que moralmente era errado? É injusto caminharmos naquela direção. É injusto nós tomarmos. Nós agora, recentemente, aqui, tivemos uma condenação por corrupção no Brasil e houve uma alteração na composição da Corte e a decisão foi um pouquinho mais amena, mais, eu diria assim, mais complacente com a ideia da corrupção. Nós lidamos aqui no Brasil com corruptos presos do mesmo partido que preside o país. O que moralmente estaria correto? Essa seria a pergunta reflexiva que eu ofereceria. Que instrumentos
nós teríamos para dizer, ou se tem ou se não é possível, então que explicação teríamos para dizer que, na verdade, nós não podemos mais segurar que uma Assembleia Constituinte, e, portanto, como diria Dworkin, eu não tenho que ficar maluco feito sabendo o que é que eles pensavam, o que os fundadores estavam querendo dizer, se aqui tem fundador. E a segunda pergunta, ainda com uma perspectiva do moral, aqui no Brasil, e o Tarufo escreveu isso também, nós temos a ideia de precedentes formado por súmulas. A doutora pastora, nossa professora, chegou a dizer isso. A pergunta que eu faço não é nem buscar as razões, que está certíssimo, está aí colocando, mas são razões que aparecem na sessão administrativa, em que está discutindo os precedentes. Razões que não foram ventiladas, imaginadas. Seria um palco interessante para exercitar a moral reflexiva, uma sessão administrativa que se pensa hipoteticamente sobre algo que não aconteceu, portanto não foi fruto de um fato, de um caso concreto direto, discutir essa moral e isso daí vincular todos os juízes, já agora com a moral positiva já posta onde que, olha, esta é a posição que se tem que ser seguida. Eram essas as reflexões. Bom, eu acredito que são muitas perguntas. E vou respondê-las, algumas delas. Existe aí uma questão que tem a ver com os pressupostos da cultura jurídica de base, que possa funcionar o direito. Quando não seguir isso, o que encontramos são com questões patológicas. As teorias sempre têm um elemento de idealização. Trata de oferecer uma guia, por exemplo, a propositura da ponderação, que consistiria adecuada, cuál sería el procedimiento, los pasos, etc. Cosa distinta es lo que luego ocurre en la realidad. Entonces es verdad que algo como la ponderación puede ser mal usado y puede convertirse sencillamente en la excusa del activismo judicial, diríamos, más injustificado. Esto es cierto y es un riesgo inevitable. Ahora, la pregunta que al principio se dirigía a lo del positivismo jurídico. Si hay problemas que nosotros podemos resolver con el positivismo jurídico, quizás otros echando mano de otras piezas, etc. Bueno, en cierto modo es así, pero al mismo tiempo necesitamos una concepción que permita articular, si se quiere, todos estos pedazos, porque yo sostuve que una concepción del derecho adecuado no puede ser positivista, pero eso no quiere decir que tengamos que echar a la basura toda la tradición teórica que nos viene del positivismo jurídico. Pero eso no quiere decir, yo creo, que en algún momento uno tiene que ser positivista y en otro no. No, en mi opinión, el positivismo jurídico es una concepción periclitada del derecho. Pero bueno, como pasa, diríamos, con la evolución de la ciencia y de la cultura. Que sea periclitada no quiere decir que no deje nada a la posteridad, que no nos deje nada a nosotros. Lo que pasa es que hay también mucha confusión con lo del positivismo jurídico. Discutiendo esto, a veces da la impresión como que los juristas piensan que tienen que ser positivistas porque tienen que seguir el derecho positivo. Pero son cosas distintas. Una cosa, el derecho es el derecho positivo. Os digo, el derecho natural se acabó, por así decirlo, históricamente, aunque siga todavía existiendo teorías naturalistas. Pero la idea fundamental del derecho natural, existía la idea de que el derecho puede ser algo absoluto, independientemente de las circunstancias históricas y sociales. Esta es una idea que ya no forma parte de la constelación de nuestras culturas jurídicas, ¿no? Y entonces lo mismo,
El derecho es el derecho positivo, pero eso no quiere decir que uno sea positivista jurídico. Porque a veces cuando se critica el positivismo jurídico, la reacción de muchos juristas es, entonces, ¿qué se nos está diciendo? ¿Que tenemos que dejar el derecho positivo fuera y ir directamente a la moral? No. Estoy refiriendo al positivismo jurídico como concepción del derecho. Y como digo, de esas dos famosas tesis, la primera es indiscutible. Diríamos, hoy todos somos positivistas jurídicos, hasta los justnaturalistas. En realidad, los justnaturalistas de hoy en día no niegan esa primera tesis. Lo que se discute es lo otro. Entonces ahí está la cosa. Si necesitamos una concepción del derecho que no separe de la moral. También el positivismo jurídico tiene como la obsesión de marcar muy claramente las fronteras. La idea, una cosa, hasta aquí el derecho, a partir de aquí la moral o el trato social, etc. Pero que eso simplifica la realidad. El mundo y el mundo del derecho no es así. Cada vez lo es menos. O sea que una limitación también del positivismo jurídico es que es una teoría del derecho positivo entendido como derecho del Estado. Pero claro, hoy el derecho no es únicamente del Estado y de los Estados, el derecho internacional público. Pero hoy el derecho no es únicamente esto. Hay muchos espacios en donde la distinción entre el derecho y la moral es imposible de establecer. Por ejemplo, una comisión de bioética. ¿Eso es una institución jurídica, moral, un terciungueno, o tendríamos que, para entender lo que hace esa comisión, separar lo que es jurídico y lo que es moral? Está todo junto. Pero si, por ejemplo, nos fijamos en una concepción como la de Kelsey, o sea, un límite de los positivistas que todavía básicamente están pensando el derecho como derecho estatal, cuando ya no es únicamente esto, ¿verdad? En el caso de Kelsey, más bien está pensando el derecho exclusivamente desde la perspectiva del derecho penal. Si uno piensa en el derecho penal, la idea de Kelsey en el derecho es un conjunto de normas coactivas. Cada una de las unidades, que es una norma, tendría que llevar aparejada una coacción. Si nosotros lo proyectamos sobre un código penal, pues aproximadamente podríamos decir que sí, con dificultades, con muchas dificultades, como ya sabemos. La reconstrucción de cada una de esas unidades, de esas normas, estaría difícil o imposible si siguiéramos a Kelsey. Pero claro, si salimos del campo del derecho penal y pensamos que en realidad, desde el punto de vista cuantitativo, es una porción pequeña de lo que es nuestro ordenamiento jurídico, y vamos al derecho civil, al derecho administrativo, al derecho constitucional, entonces nos damos cuenta, diríamos, de que no, que las fronteras son fluidas y cada vez más fluidas, ¿no? El soft law, se habla de la época de la globalización. ¿Qué está pasando hoy con el derecho privado? ¿Dónde se construye el derecho privado? ¿Cuáles son las fuentes? Los grandes bufetes de abogados, no el Estado, ¿no? Entonces, digamos, estas creo que son las insuficiencias del positivismo jurídico. Por eso, yo creo que no se trata de decir, aquí vamos a ser positivistas y en esto otro no. A mí me parece, no podemos ser positivistas, pero tampoco podemos echar por la borda toda la tradición que nos viene del positivismo jurídico. Una teoría es, a veces se pone esta imagen, ¿no? Una especie de red con la cual nosotros podemos atrapar la realidad, orientarnos en ella. Entonces no cabe ninguna duda de que muchos de los hilos de esa red tienen un origen positivista y anteriormente, por cierto, justnaturalista, ¿no? La noción de derechos fundamentales o humanos, que hoy es esencial, como sabemos, tuvo el origen en cierto tipo de justnaturalismo, ¿no? Entonces me parece que esa es la situación, es una situación compleja. Yo diría, el derecho se nos ha vuelto mucho más complicado de lo que era anteriormente y al mismo tiempo creo más interesante. Obrigada, professor.
É o Brahim agora inscrito e no final, Ricardo. Aí nós vamos encerrar aqui no Neil. Bom dia, professor. Sou aluno da professora Pastora, do professor Saulo e do professor Paulo Veil, e foi por intermédio deles que eu tive acesso à sua obra, já pude me debruçar sobre ela, inclusive em algumas pesquisas da academia. E na primeira vez que eu tive acesso a uma das suas principais obras, As Razões do Direito, tive a impressão de que o senhor é um dos grandes autores que adota uma postura muito dialógica frente aos grandes elementos ou fenômenos da teoria do direito, a exemplo da sua abordagem frente a pensamento jurídico e tópica, por exemplo. O senhor tenta sempre aproveitar as virtudes de ambas as correntes para fazer para nos fornecer um pensamento que contenha ambas as virtudes e afaste um pouco as críticas mútuas. E parece que tive a confirmação, lhe ouvindo hoje, de que o senhor realmente adota essa postura dialógica. E aí é que nasce a minha indagação. Não seria mais aproveitável para a sua teoria pós-positivista do direito, e até para o pensamento jurídico como um todo, de repente, repensar as categorias dedução, que geralmente se aplicam, ou supostamente é mais aplicável às regras, e ponderação ou balanceamento, que é supostamente aplicado aos princípios, abandonar, ou não abandonar, mas repensar essa categoria da ponderação, para recolocar a categoria da dedução, como sugerem, por exemplo, Carlos Alchoron e Eugênio Bullingham, os clássicos argentinos, como uma dedução teleológica que conseguisse abranger tanto princípios quanto regras, o que tornaria mais simples a aplicação de ambas as normas e facilitaria, inclusive, a aplicação pós-positivista do direito? Ou não? É uma abordagem muito simplista. Obrigado, professor. Bueno, si pudiéramos resolver todos los problemas en el derecho, y diría, y no solamente en el derecho, sino en todas nuestras vidas, simplemente deduciendo, pues sería magnífico. Pero el problema es que no es así. La deducción es un elemento de la racionalidad, pero no es el único. Le pongo un ejemplo. Yo ayer venía a Belén do Pará. Al cabo de un cierto tiempo de vuelo, no sabíamos exactamente cuánto iba a durar el vuelo. En un momento determinado, los oídos nos dolían. Entonces uno piensa, si duelen los oídos puede ser que tenga que ver con cambio de presión, debe ser que el avión está bajando ahora rápidamente y que por lo tanto estamos a punto de llegar. ¿De acuerdo? ¿Ese argumento es deductivo? No, ese argumento no es deductivo. Eso es lo que el famoso filósofo americano Peirce llamó abducción. Y necesitamos abducir muchas veces, dar una especie de salto. En la vida cotidiana, en el derecho. Lo que hace un juez, lo que hace un fiscal, cuando tiene una serie de elementos y construye una hipótesis, da un salto, que no es deductivo, es un tipo de inducción, si se quiere, ¿no? La diferencia es que una inducción puede resultar falsa al final. A lo mejor podría haber sido la cuestión de que en algún momento determinado bajó a una cota más baja el avión para evitar turbulencias, imaginemos. Y entonces uno corrige el argumento. O sea que respondiendo a la pregunta, claro, está muy bien la pregunta, porque en el trasfondo, creo, de muchas concepciones positivistas, de muchos defensores del positivismo, de la deducción, etcétera, lo que hay es esto, hay un afán de claridad, de simplicidad de las cosas, ¿no? Y eso es lo que lo proporciona la deducción. Pero el problema es que solamente con la deducción no podemos resolver ningún problema, diríamos, mínimamente complejo. Lo que no quiere decir que podamos abandonar la deducción. Necesitamos la deducción,
pero creo que no podemos quedarnos ahí. El concepto de racionalidad va más allá de la lógica deductiva. Incluye, yo creo, la lógica inductiva, por supuesto, y lo que suele llamarse los criterios de racionalidad práctica. Y con todo eso, el jurista, diríamos, tiene que ser capaz de combinarlo y de resolver problemas jurídicos. Passemos, obrigada, professor. É o Ricardo agora, né? Boa tarde, me chamo Ricardo, sou orientando do professor Veil, fui aluno da professora Pastora e do professor Saulo. O meu questionamento, professor Atienza, eu vou falar em português, desculpa. O meu questionamento é sobre a moral crítica. Como o jurista tem acesso a essa moral crítica? Se é por um estudo sociológico, empírico, em relação a um referendo, ou se há um acesso quanto às pré-compreensões. E quanto a Kelsen, me parece que o juiz, ele está livre, inclusive no momento da decisão, pela política judiciária, de incorporar elementos morais e retóricos ou qualquer outro tipo de racionalidade prática. O que salvaria Kelsen das críticas do neoconstitucionalismo e também do não positivismo? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Obrigado. Sí. La pregunta de cuál es el acceso que puede tener el jurista a la moral crítica. Pues el mismo que el resto del mundo. Es a través de la discusión racional. Esa es la vía, ¿verdad? Que a la moral, no, pero claro, a la moral social, naturalmente, los estudios de tipo empírico que muestren cuáles son las opiniones de la gente. Y eso es importante, que los jueces tengan eso en cuenta, por diversas razones. Una de ellas es por la legitimidad del juez, que, como se suele decir, no es una legitimidad de origen, sino de ejercicio. Los jueces, salvo casos muy excepcionales, no han sido elegidos democráticamente, a diferencia de un parlamento. Entonces su legitimación es a través del ejercicio de la profesión, o sea, de la toma de decisiones y la justificación de las decisiones. Y precisamente por eso, tomar en cuenta la moral social, o sea, las opiniones mayoritarias de la gente, contribuye a legitimar el ejercicio. Por eso es importante. Pero no son las razones últimas del juez, no pueden ser las razones últimas. Las razones últimas tienen que ser las de una moral justificada. Y claro, y para saber cuál es la moral justificada, uno no le basta con hacer encuestas de opinión, porque la gente muchas veces tiene opiniones que son simplemente fruto de prejuicios. El caso que antes poníamos del garantismo penal es muy claro. A veces las opiniones mayoritarias de la gente están en contra de lo que llamamos garantías penales, pero los jueces no deberían seguir ahí esas opiniones, ¿no? Sino que tendría que hacer un ejercicio de racionalidad crítica, ver si está o no está justificado. Por ejemplo, los anhelos de seguridad, de máximo castigo y cosas por el estilo. Bueno, y ahí está el problema, es uno de los problemas básicos de la filosofía moral, el objetivismo moral, que antes me había hecho referencia. Y ahí está. ¿Cuál es nuestra vía de acceso como juristas? Pues la misma vía de acceso que el resto de los mortales, a través de la discusión racional. Entonces hoy en día tenemos una serie de teorías, lo que se suele llamar el constructivismo moral. Por ejemplo, lo de Rawls, lo de Habermas, que con algunas diferencias de matiz vienen a decir lo mismo. O sea, que la opinión correcta moral, correcta en el sentido de moral justificado, es aquello a la que se llegaría por consenso si se discutiese, respeitando uma série de regras. E o Kelsen, o que ele diria de tudo isso? O Kelsen, eu acredito que
talvez ele mudaria de opinião se eu tivesse conhecido Kelsey. Parece que ele morreu em 73, 72 por aí. Se ele houvesse conhecido todas essas mudanças que nós vivemos, talvez ele tivesse mudado de opinião, mas se não tivesse câmbio de opinião, estamos projetando o pensamento de Kelsey como homem histórico que foi. Queda completamente al margen de lo que es la discusión contemporánea. Primero, porque su concepción de derecho es estructural y formal. O Kelsey, o que ele esteve interessado foi em construir algo como uma armação teórica, uma teoria, cujos elementos são a origem. E isso não serve para nós, eu diria quase que em absoluto. O conceito de norma de Kelsey não se pode manejar pelos juristas. E o conceito de sanção dele, de pena dele, naturalmente a maneira de motivar os comportamentos das pessoas que têm direito não consiste nas sanções que estão aplicando Kelsey. O conceito de direito subjetivo, manifestamente insuficiente. Então, sobretudo, no caso do seu ceticismo, ele escreveu um livro nos anos 50, e eu posso fazer, inclusive, uma revisão por todas as teorias. Depois dele fazer uma teoria sobre a justiça, ele chega à conclusão que a justiça é um ideal irracional. Não cabe uma discussão racional acerca da justiça. E se não é... Então, como eu, que sou cientista e dediquei a minha vida à investigação, a moral para mim é a moral da tolerância e da liberdade, eu diria, bom, pois... Em critérios objetivos, a moral para você e a moral para outro será algo distinto. Eu acredito que aí o cognitivismo do Kelsey, e falando dos juristas contemporâneos, falando de Ferrajoli, significa um grande déficit. Por isso, para dar conta do direito do Estado constitucional, Kelsey não pode ser. Não podemos utilizar o veículo da teoria de Kelsey. O último questionamento é do Neivaldo. Acho que é sempre Neilton. Bom dia, professor. Meu nome é Neilton, como a professora já disse. Também sou aluno da professora Pastora, do professor Saulo e do professor Veil. E, em rápidas palavras, gostaria de dizer que para nós é muito prazeroso ouvir a simplicidade e a pertinência dos seus argumentos. E uma das coisas que, dentre eles, algumas coisas que me chamaram muita atenção foi a sua observação sobre o grande problema do descumprimento da lei de hoje. E também a sua observação sobre a necessidade do filósofo ou do pensador do direito ter sempre em mente a realidade da prática jurídica. E o senhor mencionou um dos autores que norteiam muito os nossos estudos no Brasil, que é o Lênio Streck. E como o senhor disse, trata do neoconstitucionalismo e fala que uma das características no Brasil é a questão de proporcionar ao juiz a faculdade ou a oportunidade de concretizar direitos, de realizar direitos. A nossa Constituição é uma Constituição que permite essa prática de realizar o direito. E isso é muito pertinente num país onde as pessoas não possuem direitos básicos e não possuem recursos básicos. Então, o Estado e o direito no nosso país, ele se propõe a realizar direitos básicos do cidadão em nome do nosso princípio maior, que é o da dignidade. Direitos como habitação, saúde, são realizados no nosso país a partir do Poder Judiciário. Então, a minha pergunta
qual é o seu entendimento sobre essa perspectiva, que é, de fato, uma postura também ativista do Poder Judiciário, tendo em vista que eu considero, pelo menos, que o senhor pode observar esse fenômeno de uma perspectiva de fora, não é isso? Seria um pensador que poderia ver esse ativismo judicial brasileiro com uma perspectiva mais afastada, mais clara sobre essa realidade no nosso país. Sim. Bom, muito bem. A pergunta É uma pergunta que tem muito a ver com uma das anteriores. O problema manifestado, a importância de levar em consideração o contexto cultural na hora de avaliar uma teoria do direito. Então, é claro que é verdade que Lênio seja neoconstitucionalista. Por exemplo, na Alemanha, poderia ter um efeito ruim, ou que poderia contribuir para algo mais na mentalidade dos juristas. Mas numa cultura cujo déficit fundamental é o não das normas, claro que todas essas ideias neoconstitucionalistas podem resultar particularmente desaconselháveis e perigosas, como se coloca-se um tonel de gasolina na mão de alguém que está disposto a fazer um incêndio. Mas é claro que aqui temos que distinguir as coisas. Uma coisa é o uso inadequado de alguns desses procedimentos, por exemplo, da ponderação. Pode usar inadequadamente a ponderação, e de fato, eu acredito que sim. Muitas vezes se utiliza mal a ponderação. Mas, entretanto, necessitamos ponderar. Necessitamos, às vezes, nem sempre, mas às vezes, como propunha a questão da dedução, se pudéssemos resolver todos os problemas deduzindo, fazendo silogismos, seria muito melhor. Mas nem sempre podemos. Aí algumas questões de casos difíceis. Agora, claro que todas as teorias do direito têm um contexto cultural. Então, quando eu digo isso, no caso do contexto brasileiro da América Latina, pode ter produzido efeitos muito negativos, mas eu acredito que a crítica adequada a isso não é a negação completa sobre a questão da ponderação ou dos princípios, mas sim e dar conta que isto são componentes importantes e que deve discutir e que deve ver quais são os limites do seu uso. Ou seja, um estudo, digamos, rigoroso desses instrumentos. Veja o que isto efetivamente estaria faltando. No caso deste, Lênio se entusiasmou por neoconstitucionalismo, porque, como claro, qual é a razão do fundo do neoconstitucionalismo teve tanto êxito, teve tanto sucesso no Brasil, em Colômbia, em muitos países latino-americanos? Pois a razão é que se via como uma maneira de superar a reação contra o formalismo jurídico. E esse motivo é atingido, é verdade. O jurista não deveria fazer o formalismo, mas ao mesmo tempo o risco é ir ao outro extremo, ao ativismo. No direito, eu acredito que é um exercício complexo de equilíbrio que consiste em evitar tanto o formalismo como o ativismo judicial. Claro que também que uma teoria não pode estabelecer limite anteriores, que implica formalista ou que implica ser, mas somente em um plano mais bem geral. Seria isso. Formalista é o que não vê a razão subjacente às normas. O exemplo da doação de um órgão é claro. Se não aceitar um juiz